Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Plano e Ler Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de junho de 2023 do fundo Kinea Securities, é o KNSC11, fundo de CRI do grupo Kinea, né? Então a gente vai ver aqui qual foi a performance dele nesse mês de junho. Se você gosta então desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like. É tudo de graça aqui, mas você ajuda muita gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube. E também eu vou deixar esse relatório gerencial na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como o nosso link do grupo, o link, né, do grupo do Telegram, para você colocar lá a sua sugestão de vídeo, conversar com outros investidores e encurtar a distância aí com a gente. Então vamos lá então, Kinea Securities, fundo de CRI, fundo que inicialmente, né, dentro da sua origem lá, quando ele surgiu, foi a ideia era ser um fundo, né, pelo menos que a gente acompanhou no início. Ele pegou uma alta ali da inflação, né? Então era um fundo que era para ser mais indexado ao IPCA, mas o fundo acabou aí tá indo para uma linha de mesclar, né? Ser um fundo diversificado, praticamente meio a meio ali IPCA CDI. O fundo tem indo por esse caminho que a gente tem observado aqui mês a mês, né, no acompanhamento. Se você acompanha com a gente aqui, você está acompanhando também o KNSC 11, tá? Hoje, inclusive, eu comprei algumas cotas do fundo, né? O fundo que eu tenho na carteira, em torno aí de 5% da minha carteira está no KNSC 11, dos meus fundos de investimento imobiliário. É um fundo bem interessante aí. O fundo está bem diversificado em relação à indexação, principalmente, né? A gente falou do KNCR11 agora recentemente. É o fundo que tem uma indexação preponderante, ele quase 100% é indexado ao CDI. E esse aqui é mais diversificado. Mas esse aqui é um pouco menor, né? Fundo aí de 1,2 bilhão de reais, bilhões, né, de reais. Fundo que está com pelo patrimonial de 91,45. O de mercado aqui encerrou junho a 89,01 centavo, mas hoje eu peguei ali a 87,90 aproximadamente. Fundo que tem 99.200 cotistas, também muito menor do que a NCR11, né? Mas o fundo tem crescido aí, um fundo muito mais novo também do que o KNCR. Como ele está mais aí indexado ainda pelo IPCA, os rendimentos também estão menores. A gente verifica que 80 centavos por cota foi aí em junho e uma liquidez média aqui de 4,17 milhões. O fundo tem uma liquidez, se você pegar proporcionalmente, né, a liquidez normal lá do KNCR11, que é em torno de 10 milhões mês, o fundo 10 milhões de média diária por dia, por mês, né? Do KNCR, o fundo tem ali proporcionalmente uma liquidez maior do que o KNCR11, né? Porque o KNCR11 tem um patrimônio de quase 4 bi, né? E esse aqui tem 1,2 bi. Então o fundo tem uma excelente liquidez, na minha opinião, no mercado. O fundo também tem uma alocação atual do fundo está em 106,3, também tem um pouquinho de operação compromissada reversa, né? Que a gente tem falado aqui em relação como se fosse uma espécie de alavancagem dos fundos de CRI. E o fundo também tem cotas de outros FIIs dentro da sua carteira, mas é uma pequena quantidade ali, que acaba sendo irrelevante em relação, inclusive, ao resultado. No fim de junho, então, o fundo estava alocado em 106,3% nos ativos alvos, que é o CRI e a cota de FII, né, que acaba também sendo ativo alvo, 1,8% em LCIs e 3% em instrumentos de caixa, né? Ele sai aqui basicamente porque não tem imposto de renda, né? É isento, né? E aqui a gente verifica também que a parcela investida de CRIs em IPCA está em 66,7% do patrimônio líquido, né? Com um prêmio de risco média de 7,79%. Na minha opinião, atualmente, né, pelo valor do IPCA, um fundo high grade, né? E aí, os CRIs indexados à taxa DI atualmente corresponde a 38,5%. Isso, é claro, esse somatório é com base nos 106,3, né? E um yield médio de 3,63% na taxa DI. Isso aqui um pouquinho mais elevado ali, vamos dizer ali, nem high grade, nem high yield, mas está ali, né, no meio termo, né? Porque a taxa DI está muito alta, né, em comparação à inflação, né?
Inflação aqui em torno de média aí de 4% e o taxa DI lá para cima de 13%, né? Então, prêmio de risco médio aqui acaba elevando o yield médio aqui para em torno, anualmente, né, vamos dizer assim, a quase 17%, né? E aqui, com IPCA 4 na média, né, tá elevando ali para quase 12%. Então, muito menor do que os indexados ao CDI, por isso mesmo que a NCR11 tem tido um desempenho muito superior em relação aos resultados, né, e a distribuição por cota. Bom, mais para baixo aqui a gente vai verificar o fundo falando da distribuição de dividendo, né, 80 centavos por cota, né, foi pago ontem, dia 13 de julho, né, e o que a gente verifica aqui, a rentabilidade, né, isenta de imposto de renda, e a média de ingresso está em 92,93 desde o início do fundo, né, e corresponde aí a 80% da taxa DI no período e 94% no CD, se considerado ali a isenção do imposto de renda, né, que os dividendos do fundo têm, representa aí 94% da taxa DI. Então tá bem interessante, inclusive, a distribuição do fundo, né? Mais uma aplicação em LCI está rendendo mais aí, mas isso aí são coisas diferentes, né? Bom, destacando aqui então foi os rendimentos do mês, foi de 88 centavos. O fundo optou em não distribuir a geração total. O resultado do fundo foi de 88 centavos por cota, né? E o fundo atualmente tem uma reserva acumulada de 48 centavos por cota. Aqui outras informações do fundo, né? O fundo então, um fundo muito mais novo, né? Fundo aí partindo para o terceiro ano de mercado, 1,20% da taxa de administração e gestão, entrega administradora e a CNEA a gestora para investidores em geral e também não tem taxa de performance, o KNSC 11. Bom, aqui ele fala sobre o reflexo, né, da variação do IPCA, né, os CRIs aí indexados ao IPCA pegaram aí os reflexos de abril e maio, então pegou um IPCA alto aqui em abril e um muito menor em maio, então foi o que representou ali e reduziu bastante os resultados do fundo por conta disso, né, principalmente aqui pelo resultado aqui do IPCA, pela variação do IPCA de maio. E aqui são as principais movimentações do fundo, foi pequena, né? Só que a aquisição, um novo aporte, um novo papel aqui dentro da carteira do fundo, 8,8 milhões, IPCA mais 10%, aqui já mais elevado um pouquinho, né? Pelo preço do IPCA, ele é considerado aqui um fundo acima de 10%, já considera ali um high yield, né? Então essa operação aqui para mim é uma operação já considerada aí um pouco mais agressiva, né? Acima de 10% em relação ao prêmio de risco. Aqui ele fala sobre as operações compromissadas reverso, que a gente vem falando mês a mês aqui, né? Então o fundo capta esse recurso mais barato nas instituições financeiras, dá como lastro ou como garantia os próprios CRIs da carteira, pega isso a um custo mais barato e investe em outros CRIs aí com uma rentabilidade muito mais alta, né? Então, é o que a gente chama de alavancagem dentro dos fundos de crédito. E aqui a gente verifica, né, os percentuais que a gente já falou lá em cima em relação às indexações, né? Então, o principal aqui, praticamente 2/3 da carteira de CRI é indexada à inflação, IPCA, e 1/3 pela taxa, pelo CDI+. Aqui a gente verifica que o fundo tem uma concentração nos setores de escritórios e residenciais. Então, escritórios praticamente são aqueles do segmento corporativo, né, que inclui também esse aqui. E os residenciais são aqueles mais pulverizados, né, que inclui. Só tem esse daqui, na verdade, pulverizado. O shopping acaba não sendo um pulverizado, nem um logístico, né? Então, o fundo tem poucos do segmento dos CRIs mais pulverizados e os mais concentrados ou de grandes empresas. Realmente é o principal aqui do fundo. Negociação e liquidez. Então, o fundo aqui teve 87 milhões e 600 mil reais transacionados no mês de junho, né? Uma média de 4,17 milhões por dia. Então, uma excelente liquidez aí do fundo no mercado, bastante negociado, né? E isso é bom, que dá uma precificação mais justa no mercado aí, no mercado, né? Em relação ao seu preço, né?
E ele está um pouquinho só abaixo do seu valor patrimonial, né? Mas o fundo está bem interessante aí, o preço ainda, na minha opinião. Em relação às informações contábeis, a gente verifica que o fundo teve uma piora aqui dentro dos resultados dos CRIs, mais pelo resultado do IPCA de maio, né, que foi muito menor do que o IPCA de abril. Então teve um impacto maior aqui dentro da correção monetária. Aqui são os resultados dos FIIs, um pequeno resultado aqui, do 0,6, que né, inclusive é maior do que os FIIs, e os instrumentos de caixa também, R$ 300 mil em média, despesa do fundo 1,3 milhões, não teve muita variação. E o resultado líquido do fundo foi de 11,7, distribuiu 10,6 milhões, foi 88 centavos o resultado, e o fundo distribuiu 80 centavos, fazendo uma reserva de 8 centavos para o mês de junho, e está com um acumulado agora de reserva não distribuída de 48 centavos por cota. Mais para baixo aqui a gente verifica em relação aos rendimentos mensais, o histórico, né? Então a gente tinha distribuído R$ 1,05 em maio, porque o desempenho foi muito melhor, né? 95 lá em abril, então o fundo reduziu aí os seus rendimentos, né? Por conta da baixa do IPCA principalmente. Dentro da cota diária, que é a tabela de sensibilidade, né? Então o fundo fechou aí aproximadamente R$ 89 no mercado, spread médio aqui de 3,47%. É o spread médio do fundo a esse preço, né? Aqui a gente verifica a carteira dos CRIs do fundo, são atualmente, vamos ver lá embaixo quantas são, 60 e poucas, né? 60, 70, alcançou os 70 então com a última aquisição. É um fundo bem diversificado aqui em relação aos grupos, mas a gente ainda verifica também uma repetição aqui de algumas empresas, né? Isso aqui que a gente tem que observar para realmente verificar qual é a diversificação da carteira do fundo, né? Então a gente verifica que algumas repetições com a Brookfield, a JHSF, né? A Plaenge também tem aqui, a MRV, né? Tem outros também CRIs aqui na carteira. Então o fundo tem aí 70, mais uma diversificação um pouquinho menor por conta dos CRIs que são dos mesmos grupos, né? Acreditas. Então a gente verifica aqui algumas repetições, mas o fundo mesmo assim tem uma diversificação interessante, né? Mesmo que essas repetições aqui são empresas, né? Grupos bem consolidados aí, a maioria pelo menos, né? E aqui a gente tem três fundos de garantia, fundo de investimento imobiliário, fundo de garantia, fundo de investimento imobiliário na carteira. Todos os fundos que a gente não consegue investir como pessoa física, né? Então é interessante também que a gente consegue alcançar através do KNSC alguns fundos que a gente não consegue investir, né? Interessante. E também LCI e Caixa que completam o portfólio do fundo de 1,3 bi de reais. Aqui é acompanhamento da carteira, então ele fala aqui sobre o JHSF State. Então tem acompanhado aqui, aí normalmente eles fazem a gestão ativa, né? Então verifica como é que tá as obras, né? Como é que está o desenvolvimento desse investimento, né? Até mesmo porque para acompanhar, né? Ali os créditos concedidos, né? E verificar ali, inclusive as projeções que o fundo faz em relação aos recebimentos, né? Aqui então a especificação qualitativa de cada CRI. Então baixa o relatório, faça essa leitura aqui mais detalhada, a gente verifica aqui as repetições, ó. Acreditas aqui tem vários, né? Eles até numeram aqui, né? Esse aqui, por exemplo, é o 10, né? Então tem vários aqui. Então as empresas aqui acabam repetindo, mas tem características diferentes, né? Normalmente às vezes não é o mesmo empreendimento onde está sendo financiado, né? Mas é bom você conhecer aqui, verificar aí a diversificação do fundo, ele separa aqui também por segmento, então você consegue identificar aí os segmentos e as empresas e tomaram crédito aí, né? E estão realizando então a aplicação desses recursos aí em obras normalmente, né? Obras aí Brasil afora. Ok? Então é isso aí. Relatório gerenciado KNSC11, fundo DECRI da Quineia, né? Então o fundo está bem interessante aí, está bem diversificado. Teve um resultado um pouquinho menor agora em junho, mas a gente sabe que isso aí relacionado principalmente à inflação, né? Então acompanha ali o desempenho do mercado. A gente tem acompanhado que a inflação está aí em patamares bem baixos, né? Então teve um impacto na inflação de maio, muito mais baixo do que em abril, né? Reduziu bastante ali
quase 80% menor do que foi em abril. Então, por isso mesmo o desempenho do fundo foi lá embaixo, né? Isso acontece, tem essa variação, renda variável é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau.